Amados irmãos, graça e paz, estamos aqui outra vez em o nome de Jesus Cristo para pregar a palavra, nesse novo normal que ora nos acontece. Convido a você, sem mais demora, que você abra sua Bíblia em Mateus 16, a partir do versículo 13. Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amados, esse texto é muito interessante, riquíssimos em boas lições. Uma delas é que Jesus está no último momento de sua vida humana aqui na terra. Está próximo da crucificação. Então Jesus quer saber se a igreja, Pedro e os demais discípulos, tinha uma ideia centrada em espírito, quem era ele. E também ele queria saber se podia confiar, podia sair dali, daquele momento, com a certeza que a igreja já o conhecia e ele poderia colocar em mãos de Pedro a chave do reino dos céus. É como se Jesus falasse assim: Pedro está pronto, pelo menos alguém que está pronto, sabe, me identifica muito bem quem sou eu e eu posso confiar o evangelho. Então era mais do que proveitoso. E Pedro então responde à altura. Mas antes, a resposta dos apóstolos era que a multidão, os homens, a sociedade, diziam que Jesus era um dos profetas. Realmente colocavam Jesus no lugar de destaque, nobre, mas não dizia exatamente quem era Jesus. A melhor expressão nós já ouvimos de João, o homem de Deus, o profeta que clama no deserto, que diz que ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. O escritor de Hebreus diz que ele era a expressão maior da glória de Deus. Paulo diz que ele era o Senhor. Quem é esse Senhor? Naquela viagem ali para Damasco. André diz que ele era Deus, o Messias, achamos o Messias. Natanael diz que ele era o rei de Israel. Mas queridos, nesta hora, se Jesus chegasse até você e perguntasse: quem diz você que eu sou? O que você diria para Jesus? Você percebe a profundidade dessa pergunta? Jesus quer saber se você tem uma vida nele e ele possa assim estar em você como você crê que está nele. Jesus quer saber se você tem um relacionamento saudável com ele. Como é que eu posso ter esse relacionamento para identificar a Jesus? Assim como os apóstolos. Eu preciso estar lendo a palavra todos os dias. Eu preciso priorizar ao Deus que eu sirvo. Eu preciso ter uma comunhão com Ele tão intensa que eu jejuo, eu oro, eu estou sempre conectado nos céus. Então, Pedro, ele nos ensina que a melhor resposta é a resposta que não sai do que ouviu falar. Porque muita gente conhece Cristo de ouvir falar. Tem até um personagem bíblico que fala sobre isso, que é Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu tenho uma experiência contigo. Hoje tu estás próximo de mim. Hoje eu sei quem tu és. Tu és o Deus de Israel. Tu és o meu Deus. Eu te conheço, não mais de ouvir, mas de te ver, de ter comunhão contigo.
Então Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas você, meu irmão, quem você diz que é Jesus? Eu espero que você tenha uma intimidade tão grande com Cristo, que você não precise de revelação e nem conheça Jesus das mensagens somente que saem do púlpito, ou conheça Jesus de segunda mão, ou porque alguém pregou para você um autorresumo com toda a teologia e a cristologia sobre Jesus, que você ficou assim emocionado, mas que você conheça Jesus pela intimidade, por carregar ele no seu coração. Perceba que Jesus então proíbe aos apóstolos de contarem para os homens quem era ele. Por quê, meu irmão? Porque esta resposta tem que ser pessoal, somente entre você e Deus. Não adianta os homens saber na história quem foi Jesus, os feitos de Jesus. Muita gente te diz assim, eu sei que Jesus é meu pai, que mora no céu, ou então meu irmão, mas eles têm uma intimidade com Deus? Eles são cristãos, na verdade? Muitas das vezes saber o que Jesus fez não quer dizer que eu sou um cristão, um seguidor de Jesus. Apenas quer dizer que eu estou bem informado. A minha oração nessa tarde e noite é que você tenha uma intimidade tão grande, tão poderosa, que você e Cristo, né, esteja tão próximo que as suas sombras se confundam, como disse o salmista, não é? Tu és a minha sombra, a minha direita, não é? Então eu quero que você, em nome de Jesus, pense nisso, que Deus te dê intimidade com Ele e uma boa relação de amizade. Que Deus te abençoe e te guarde.